Queridos, a gente foi surpreendido ontem, né, por um ataque em Israel e deixou, eu confesso aos irmãos que algumas cenas ali, principalmente aquelas que mostram ali as pessoas sequestradas, crianças, idosos, isso me deixou muito triste, né? Eu sei que você também ficou, e existe uma promessa para aquele povo, que é o povo de Israel, como disse o Henrique, não só naquela localização ali, geográfica ali, mas em todo o mundo. Então a gente sente, porque existe essa promessa, a palavra do Senhor diz que nós devemos orar por Jerusalém, e nós estamos aqui exatamente para fazer isso, como aqui o Henrique já orou, mas eu queria que vocês continuassem orando ao Senhor, entregando o povo de Israel nas mãos do Senhor. Existem outros povos, nem todos são também terroristas, né? Nós sabemos disso, não são terroristas, que por causa dessa guerra, civis, pessoas que diretamente não estão envolvidos, vão sofrer, felizmente, até mesmo perder a vida. Então, que nós não percamos a nossa fé e continuemos a orar, mas saber também, lembrar que essa promessa e tudo que irá acontecer está previsto na palavra do Senhor. Queridos, hoje eu quero trazer uma mensagem, eu estou com muita expectativa sobre aquilo que eu vou ministrar no coração da igreja, porque, como eu sempre digo, todas as vezes que preparo uma mensagem, Deus fala primeiro com aquele que vai pregar, com aquele instrumento. Aqui nesse caso, eu fui muito impactado com essa palavra, e não poderia ser de tudo que está acontecendo, inclusive hoje, para que a gente possa entender algo muito importante. Se eu perguntasse aqui nesta manhã, se alguém aqui já passou por alguma tempestade, se eu perguntasse aqui, pastor, nesse exato momento, eu estou passando por uma grande tempestade. A realidade é que todo cristão passa por tempestade. Todo servo do Senhor passa por momentos difíceis, seja um líder, um pastor, um membro de uma igreja. Nós estamos aqui neste mundo e iremos passar, sim, por tempestades. E a palavra do Senhor vai dizer que, lá em João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Aqui quebra qualquer argumento, né? Que até mesmo algumas pessoas, denominações e algumas igrejas que acreditam, que pensam, vem aqui para a igreja, que você vai parar de sofrer. Isso é uma fake news. Isso é uma propaganda enganosa. O discurso é basicamente esse: se você entregar a sua vida a Jesus, nunca mais você vai sofrer. Se você entregar a sua vida a Jesus, nunca mais você passará por tempestade. Mas nós sabemos que estamos passando, e que daqui a pouco, se não estamos chegando, se essa tempestade não chegou, essa tempestade chegará na nossa vida. O que nós iremos, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo nessa manhã, é entender que somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós precisamos jamais esquecer isso. Vocês sabiam que nunca foi a vontade de Deus que houvesse problemas na terra, na minha vida e na sua vida, doenças, morte? Não foi algo programado, não foi algo que o Senhor quis. Eu vou jogar os problemas ali, porque aquele povo merece. Não, isso não foi a vontade de Deus. Ele não projetou pecado na terra. Deus queria que nós fôssemos e vivêssemos de forma perfeita, de forma tranquila, que vivêssemos ali no jardim das delícias, jardim do Éden. Não foi isso que o Senhor quis no plano original que acontecesse. Era que pudéssemos viver num lugar assim, tranquilo, sem problemas. Mas o pecado entrou no mundo. E não é culpa de Deus que todas essas coisas horríveis que vemos acontecer. Aliás, eu lendo ontem no Instagram alguns comentários, que ontem foi praticamente, hoje não vai ser diferente, o assunto era esse, o ataque a Israel,
E eu vi um comentário que chamou a atenção. Dizia assim: ué, não é a terra de Deus? O que houve? Não é a terra do seu Deus? Provocações. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é clara. Ela é muito clara naquilo que a promessa de Deus deixada para todos aqueles que servem. Que passaremos sim por essas dificuldades, por esses momentos difíceis, mas o Senhor estará conosco em todos os momentos. Quando vemos uma tragédia, principalmente envolvendo crianças, sempre traz em nosso coração uma dor muito grande, como essa que estamos vendo aí, né, de ontem para hoje. Normalmente falamos assim: precisamos nos conformar porque é a vontade de Deus. Não é normal a gente falar isso? Mas vocês acham sinceramente que é vontade de Deus uma criança sendo morta? É a vontade de Deus que uma criança ainda no ventre da mãe seja morta? Não. Não é a vontade de Deus. Deus não queria que isso de fato acontecesse. Não é verdade. Isso não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que uma criança tenha um câncer. Será que Deus colocou aquele câncer na vida daquela criança? Mas existe algo que nós não podemos esquecer: que o nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é amoroso, mas Ele é justo. E temos diante de nós o livre arbítrio. Somos nós que escolhemos, as escolhas é nossa. Todas essas escolhas. Pastor, mas a doença, vamos voltar lá para o princípio, aonde não era programado que a gente tivéssemos doenças. O versículo que lemos acima, que eu não li totalmente, não li todo na verdade, ele continua: no mundo tereis aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Se Jesus venceu, eu e você, nós venceremos. Aleluia! Por isso, meus amados irmãos, a Bíblia também vai dizer em 1 João, no capítulo 5 e no verso 4, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então poderemos sim, por Ele, pela fé que temos, vencer as tempestades. Aleluia! Você quer nesta manhã vencer as tempestades da vida? Você diz assim: eu quero, pastor, em nome de Jesus. E o tema da mensagem de hoje é este: vencendo as tempestades da vida. Vamos ter ventos contrários nas nossas caminhadas, pastor? Vamos ter. Teremos dificuldade no percurso? Teremos. Mas nós chegaremos. Vamos ter tempestades? Vamos. Porém, venceremos as tempestades que chegam. Estamos vivendo hoje aqui, nesse momento, uma tempestade. E foi exatamente essa tempestade que provavelmente rompeu o fio ali fora, o cabo, e deixou a igreja com uma fase apenas da energia elétrica. Mas estamos aqui. As dificuldades vêm, as tempestades vêm, e nós passamos por elas. Passamos por elas sozinhos? Não. O Senhor estará sempre conosco. Vamos vencer, superar em nome de Jesus. Você crê nisso? Então creia que onde você estiver, o poder de Deus vai te seguir. E através desse poder em sua vida, você verá famílias sendo restauradas. Através do poder em sua vida, você verá pessoas sendo salvas. Pessoas saindo de um lugar, sabe, onde era tão somente humilhação, tristeza, dor. E através das nossas vidas, porque temos Jesus nos nossos corações e vivemos testemunhando, essas pessoas mudarão a sua rota de vida e encontrarão o Senhor. É possível que isso aconteça todas as vezes que nós cremos que temos uma missão, que independente da tempestade, os momentos difíceis e ventos que vêm de forma contrária, nós iremos vencer. Aleluia.
na realidade, não nos prepararam para isso. Desde quando éramos crianças, nós não fomos preparados para isso. Não foi ensinado para nós, quando criança, que a doença irá chegar, que a morte irá chegar, situações difíceis. Não foi nos ensinado que as tempestades chegariam, porque elas nunca foram preparadas para saber o que fazer. Se nós tivéssemos aprendido que nesses momentos mais difíceis da caminhada, as tempestades iriam chegar, nós saberíamos nos defender e acreditar que não estaremos passando por essa tempestade sozinhos. O Senhor está conosco. Pastor Claudinho, a minha vida quase toda é uma bênção, sabe? Mas existe uma área, uma pequena área na minha vida que neste momento está passando por uma tempestade. Pastor Claudinho, a minha vida toda hoje é uma tempestade. Todas as áreas da minha vida se encontram hoje em uma grande turbulência. Eu estou no olho de um furacão, pastor. Ou você pode dizer assim: pastor, essa palavra não é para mim, porque eu estou muito bem, estou vivendo em glória e glória, aleluia. Mas deixa eu falar algo para você. São exatamente nesses momentos onde você se acha que está bem, onde que a sua vida está um mar, né, um céu azul, ou um mar de almirante, como é que é? Um mar calmo, tranquilo, ou um céu de brigadeiro. São exatamente nesse momento que nós devemos nos preparar, porque as tempestades, elas podem chegar, e elas não avisam, elas não dão um sinal, simplesmente ela chega. De uma hora para outra, o seu telefone toca, ou você recebe uma mensagem, e seu dia muda totalmente. O que nós precisamos nessa manhã é entender como vencer, como voar acima das tempestades. Amém? A melhor arma que temos é a chave da prevenção. É isso que nós estamos fazendo hoje. Nós iremos nos preparar para vencer a tempestade que estamos passando agora, e para vencer aquelas que futuramente chegarão, para como agir. Gostaria que vocês prestassem muita atenção em três importantes, preste atenção, três importantes princípios. Não é o princípio do pastor Claudio, são três princípios bíblicos, que em nome de Jesus, se nós colocarmos em prática, eu creio que nós vamos voar além da tempestade. Você quer isso? O primeiro princípio bíblico que eu quero trazer para vocês essa manhã é este: não acuse Deus. Algo que é muito comum quando a gente está no meio de uma tempestade, acusar Deus. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Essa é a primeira reação. Quando as coisas estão ruins, a primeira pessoa que nós ficamos chateados é o nosso Deus. Mas por quê? Porque somos ensinados, fomos ensinados, na verdade, a achar que tudo vem de Deus, que tudo provém de Deus. Não nos ensinaram que nós escolhemos, temos o livre arbítrio, e nós tomamos as decisões que achamos que é melhor para nós. Mas quando chega esse momento de dificuldade, é Deus é o culpado. Mas será que Deus está no controle de tudo? Será que Deus está nesse controle, controlando todas as coisas? Lá no céu, sim, irmãos, lá Ele está. Lá no céu, Ele opera a sua vontade total, porque lá no céu não tem interferência humana que temos aqui quando nós fazemos as nossas próprias escolhas. Lá no céu, a vontade dele, sim, é plena, é completa. Mas enquanto estivermos aqui, neste mundo, andando nessas terras, temos a tendência de fazer essas escolhas. E muitas vezes essas escolhas nos levam para caminhos ruins. Aqui na terra, Deus não está no controle por causa de mim e de você. Ele quer isso.
É uma vontade, é um anseio muito grande dele controlar tudo. Mas nós, muitas vezes, colocamos barreiras. Senhor, o Senhor vem até aqui, mas daqui para cá não. Aqui eu sou o Deus da minha vida. Eu controlo a minha vida. Eu não preciso de você aqui neste lugar. Normalmente é isso que acontece. Talvez não nessas palavras, que talvez você, não, eu não falo isso. Mas nas suas ações, nas nossas ações. Querido, se Deus nos criasse como robôs, não teríamos, que obedecê-lo. Olha, aqui tem um robô, você faz isso, faz aquilo. Seria muito fácil, mas Ele nos deu vida. Ele soprou em nossas narinas a vida. E se temos vida, nós temos também como escolher e tomar as decisões. Talvez alguém diga, por que Deus deu esse tal de livre-arbítrio, que tanto às vezes nos atrapalha? Nós não somos máquinas. Nós não somos máquinas, apesar de que estão querendo fazer aí, já vimos pela internet, pessoas como se fosse, máquinas, robôs, como se fossem pessoas. Mas aquelas máquinas, aqueles robôs não têm sentimento, não tem como pensar, sentir. É só o ser humano que pode fazer isso. Lembram da oração que Jesus nos ensinou a orar? Venha o teu reino aqui na terra, e seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. A vontade de Deus é que isso aconteça, mas eu e você temos impedido que isso aconteça. Queridos, aqui na terra, por causa da vontade do ser humano, há esse impedimento. Mas em nome de Jesus, nesta manhã, nós teremos a mente, e precisamos ter de fato, e buscar ter a mente de Cristo, e reconhecer que toda a vontade que vem do céu, ela é boa, ela é agradável, e ela é perfeita. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 13, eu não sei se os nossos irmãos, eu não combinei com eles, se eles têm ali no aplicativo ali que eles usam, a Bíblia é mensagem. Mas o texto que eu vou ler aqui de Tiago, capítulo 1, do versículo 13, na versão da mensagem, na Bíblia mensagem, fala assim: ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer, é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Não é interessante essa versão? Não é interessante? Deus não tem nada a ver com isso. Ele nunca põe o mal sobre nós, sobre o nosso caminho. Não é a vontade de Deus que isso aconteça. Ele continua no versículo 16 e 17 da Bíblia, na versão mensagem. Portanto, queridos amigos, não se enganem. Tudo que recebemos que é bom e perfeito, só pode vir diretamente do Pai das luzes. Em Deus existe plena firmeza. Nele não existe instabilidade. Aleluia. Com Deus não existe instabilidade. Deus é perfeito, Ele só quer coisas boas para nós, irmãos. Então o primeiro segredo, para que você possa voar além das tempestades, é exatamente esse: não acuse Deus pelas coisas ruins que acontecem conosco. Não acusem Deus. Muitas vezes a culpa é nossa. Nós quebramos muitos princípios estabelecidos por Deus através da sua palavra, desobedecemos. Então, quando começamos a colher esses frutos ruins, amargos, culpamos a Deus. Esse princípio é muito importante. Em João, no capítulo 10, versículo 10, vai dizer: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Essa é a vontade de Deus. E aqui já foi dito quem coloca a maldade, quem quer nos destruir.
Em 3 João, no versículo 2, vai dizer algo também muito interessante. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Em Atos dos Apóstolos também, no capítulo 10, no versículo 38, o apóstolo Paulo fala aqui algo muito interessante. Ele diz: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Jesus andava por toda a terra fazendo o bem, curando todos. E aqui diz, esses todos eram oprimidos por quem? Oprimidos pelo diabo. Ele que oprime. É o diabo que lança sementes, lança setas para nos desviar e também fazer com que nós viéssemos a acusar aquele que não tem culpa nenhuma, porque Deus, Ele quer que tenhamos vida e vida em abundância. Em Hebreus 13, versículo 8, é um versículo que eu gosto muito, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eternamente quer dizer que hoje Ele é o mesmo e Ele está cuidando de nós, não tem intenção nenhuma de trazer mal para as nossas vidas. Aleluia. Vocês nunca ouviram um doente que chegasse próximo a Jesus, que ele não fosse curado? Ele sempre curou todas as pessoas. E nós estamos aqui para fazer a mesma coisa. Você quer saber como é Deus? Olha para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Cada gesto, cada ação, cada palavra, cada sentimento. Jesus. E o que eu e você precisamos fazer hoje? Olhar para Deus. Olhando para Deus. Eu estou olhando para o seu Filho Jesus. E precisamos sim, nesse mundo onde as tempestades chegam sem avisar, entender que Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Não desanime. Não desanime. Ah, querido, como Deus é bom. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês a esperança e o futuro. Esse é o nosso Deus. Amados, como Deus cuida de nós, como a gente cuida dos nossos filhos, com tanto amor, com tanto carinho. Qual pai aqui ou mãe que passou no quarto do filho, naquele momento de frio, e não foi lá e cobriu o seu filho, a sua filha, e deu um beijinho nele? Imagina o que Deus faz para cada um de nós. Ele não vai deixar a gente passar por momentos difíceis, tempestades, sem antes não estar conosco e dizer: venha, me dê a sua mão, eu vou passar com você. Eu quero te dizer isso nesta manhã. Você não está passando por essa dificuldade sozinho, o Senhor está contigo. Aleluia, aleluia. Deus é apaixonado por você. Ele é apaixonado por você. Ele se inspira, Ele olha, Ele quer ver nós, cada um de nós vencendo. Aleluia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, glórias a Deus. Sabe o que acontece quando ficamos chateados com Deus? Na nossa vida espiritual, a gente se afasta de Deus. Por isso que é uma seta. Por isso que o diabo tenta colocar em nossas vidas esse sentimento de culpar a Deus. Quando eu culpo alguém, a minha primeira reação é se afastar dessa pessoa. É cada vez mais se afastar, porque eu olho para aquela pessoa e digo: ela me causou dor, ela me trouxe tristeza, por que eu vou me aproximar dela? O diabo usa essa arma, queridos. O diabo usa essa arma para nos atacar. Todas as vezes que a gente não consegue compreender
o tempo de Deus em nossas vidas, o diabo lança isso para que a gente se afaste dele. E o que nós não podemos jamais fazer é se afastar. Às vezes, irmãos, a gente ouve de algumas pessoas assim: não, eu deixei de ir para a igreja, porque eu estou passando uma dificuldade muito grande. Ah, eu não estou indo na célula. Mas por que você não está indo na célula? Está sentindo a sua ausência lá, você é muito importante. Não, é porque eu estou passando por um problema. Os lugares mais importantes para que elas pudessem estar recebendo um abraço, uma oração, essas pessoas escolhem se afastar. Vocês já viram isso? Líder de célula já deve ter ouvido isso algumas vezes. Não, estou passando por uma dificuldade. É nesse momento, meu irmão, que você precisa estar no meio onde os irmãos estão clamando, intercedendo, orando pela sua vida. Você não pode ficar sozinho, sofrendo. Deus colocou uma família ao seu lado. Busque a Deus, clame a Deus, chegue mais perto de Deus. Você quer voar acima da tempestade? O segundo princípio bíblico nesta manhã que eu quero trazer para você: entenda a pedagogia de Deus. Deus não desperdiça nenhuma oportunidade. Essa parte é muito interessante. Tudo que acontece em nossas vidas, até as ruins, todas as coisas que o maligno traz, Deus quer nos ensinar. Pedagogia, ensino. Pastor, então quer dizer que o momento difícil que eu estou passando é porque Deus quer ensinar alguma coisa? Com certeza. Com certeza. Não é que Deus trouxe essas coisas para você sofrer, mas se você está passando por essa tempestade, Deus vai te usar, Deus vai te ensinar, Deus vai te fortalecer, para que nas próximas situações difíceis, você fique ainda mais fortalecido. Senhor, em meio a esta tempestade, por favor, me ensine. Às vezes nós não falamos isso. Eu creio que algumas pessoas até falam, mas muitas vezes nesse momento difícil, como pastor, de um sofrimento, eu vou dizer: Senhor, me ensine. É para que eu aprenda. O que o Senhor quer que eu aprenda nesse momento? E aí vem o versículo, que já é o terceiro domingo que eu leio, que não pode faltar, em Romanos 8, 28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ah, meus amados irmãos, Deus realmente quer nos ensinar coisas profundas no meio da tempestade. Exatamente nesses momentos difíceis, na humildade, no quebrantamento, nós iremos aprender. Nós iremos entender o que Ele quer para nós. Amados, em outubro de 2019, eu passei por uma situação muito difícil. Eu passei pelos momentos mais difíceis da minha vida. Estava vindo para cá, para Brasília, no primeiro culto aqui, ainda no hotel. Vi com a pastora Beth, a gente aproveitou o momento de um casamento aqui. A pastora falou: não, já que a gente está em Brasília, vamos fazer um culto. Falamos ali rapidamente ali com o Luiz, com os irmãos ali mais próximos ali daquele momento, que ainda não tinha igreja, não tinha nem a intenção de abrir uma igreja. E a gente estávamos aqui, e nesse sábado, de sexta para sábado, o culto seria no sábado. Quando foi no meio da madrugada, eu fui acordado com uma dor muito grande no meu braço esquerdo. Essa dor me incomodou demais, era muito forte. Eu tomei um medicamento, eu ali consegui dormir um pouco. À tarde a gente foi lá para a casa do Luiz e a Fernanda para preparar o culto, preparar as lembrancinhas para os visitantes. E aquela dor começou a voltar. Eu pedi ao irmão: me leve agora porque eu ia pregar à noite. Me leve agora para a emergência. Me levaram para um hospital aqui, Brasília. Fizeram aquele coquetel, né? Todos já conhecem, com todos os remédios analgésicos, anti-inflamatórios. É o que se faz na emergência. E ali eu consegui passar, consegui pregar.
consegui estar no casamento no outro dia. Voltei para o Rio de Janeiro e aquela dor continuou. Procurei um ortopedista especializado lá no Rio de Janeiro e ele me passou muitos remédios, irmãos, e nós gastamos uma grana de remédio. E ele era muito sincero: esse remédio vão te deixar para baixo. Você vai ter depressão, você vai ter isso, aquilo. Eu falei: então toma o senhor, miserável, brincadeira. Eu falei: além de que eu ainda gastei uma grana, tudo bem. E a dor continuava. Doutor, não está passando nada, a dor não passa. Vai passar. Falei: amém. E uma segunda-feira eu estava de folga, e na minha casa, eu deitado, quando eu mexi no corpo, eu não conseguia mais mexer, o braço ficou paralisado. E era uma dor incrível, e a Mariana com a Ana Carolina não estavam em casa, e eu tinha que ser socorrido, e eu mesmo tive que dirigir. Fui com a Beth para um hospital, chegando lá, lotado o hospital, demorando pra caramba, eu com muita dor. Eu tive que invadir com todo respeito e amor e carinho o gabinete lá do médico. Doutor, não estou aguentando de dor. Aí que me levaram para uma sala, fizeram a medicação. Dali eu fui internado. Segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, as dores aumentavam cada vez mais. Eu não queria operar, porque ali eu já sabia que o problema era na coluna cervical. Porque sempre me falaram: se operar a coluna nunca mais fica bom. Mas eu já estava pior do que não ia ficar. E ali começaram a injetar insulina, morfina, de 4 em 4 horas. E tinha momentos que nesse intervalo tinham que fazer aquela dosagem SOS. Tinham pessoas que me visitavam que eu nem conhecia, só via na foto, né? O povo gosta de tirar foto, gente doente, né? Tudo doente lá, tudo alagado, tirar foto. Aí que eu fui ver quem foi me visitar. E minha companheira, minha amada esposa do meu lado lá, como sempre. E chegou a notícia: ó, tem que operar. Aí eu falei: chama a doutora Juliana, chama a médica, que eu não queria operar. Faz aqui só uma corticóide, um bloqueio aqui, uma infiltração. Aí a Juliana falou: pastor, eu conversei com o médico, é só cirurgia. E se eu preciso fazer cirurgia urgente, que pode acontecer de ter um trauma, você perder todo o movimento do braço. Eu falei: então vou operar. Eu tenho uma imagem aqui, não sei se os irmãos têm como projetar. Parece uma corrente de bicicleta, mas é que eu tenho aqui no pescoço. Tem uma foto de perfil, uma selfie de perfil, coloca aí. Quando vocês veem assim o pastor meio pescoço duro, vocês entendem, por favor, tá? Nesse momento aqui, a cirurgia foi segunda. Naquele mesmo momento a dor parou, irmão, na hora. Mas por que eu estou trazendo essa notícia aqui para vocês? Tem 10 parafusos aqui. Por que eu estou trazendo esse acontecimento? Porque nesse momento de dor, eu precisava entender essa pedagogia. Eu nunca acusei Deus, porque eu sabia que existia algo muito maior que iria acontecer. Eu sabia que Ele estava comigo, direcionando os médicos, cirurgião, anestesista. E que eu sabia também que Deus queria que algo grande, maior, pudesse acontecer. E que aquilo não poderia me paralisar, porque eu tinha a certeza, e tenho aqui até hoje, que foi sim uma seta do diabo contra mim, contra a minha família, para que eu viesse aqui para Brasília. Mas eu sei, eu aprendi que eu não estava sozinho, e que o Senhor tinha algo para me ensinar nesse período. E graças e louvado seja o nome do Senhor, que apesar de todos esses acontecimentos que foram muito dolorosos para mim, eu venci, eu passei por essa tempestade com o Senhor, aleluia. Eu sei que muitos aqui puderam passar também, e sabendo que não estavam sozinhos, que no final, vocês entenderam, que vocês aprenderam sim. Queridos, as tempestades precisam ensinar algo para nós, e o princípio terceiro e o último: aprenda
a tomar os remédios de Deus. Nas tempestades, nos momentos difíceis, Deus vai ministrar remédios para vocês. Quando a gente lê o texto de Êxodo, no capítulo 15, a partir do verso de número 20, a gente vai entender muito bem isso. Vemos uma história aqui muito interessante, que diz assim, Êxodo 15, 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram. Tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou o mar, o cavalo e o seu cavaleiro. Qual era esse contexto aqui? O povo de Israel havia acabado de ser libertado da escravidão, estavam a caminho da terra prometida. Eles estavam vibrando, se alegrando, porque eles tinham vencido uma grande batalha. Todos que viviam, todos que viam, sabe, tentar capturá-los ali, naquela fuga, quando o mar fechou, morreram. Mas eles passaram em terra seca, no meio daquela dificuldade. Então Miriam, a irmã de Moisés, começando a fazer toda aquela festa, dançar, cantar, porque havia um momento muito alegre, eles estavam relembrando a vitória de Deus sobre a vida deles. Agora, vamos ler o versículo 22. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, caminharam no deserto sem encontrar água. Imagina, 3 dias, deserto. Se aqui está quente, imagina no deserto. E faltar aquilo que é mais essencial, que é a água. Imagina ali os garotinhos: pai, me dá água, não tem água. Eu estou com sede, pai, não tem. E eles continuaram. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e o pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura. Não era só água, não era só água que estava amarga. Aquele povo também estava muito amargo. Eles estavam reclamando. Agora, qual era o propósito real de Deus nesse contexto aqui? Cientistas e estudiosos tiveram ali a oportunidade de analisar aquelas águas. Após a análise profunda dessas águas de lá de Mara, eles descobriram que ela é potável, ela é uma água pura, própria para o consumo humano. Pastor, por que o gosto amargo? Segundo os cientistas, eles afirmaram que esse gosto advém de ervas medicinais, que elas se solubilizadas na água, que deixam esse gosto amargo. Então o que tinha nessa água? Remédio. O que tinha nessa água? Medicamentos que eles precisavam, porque eles iriam atravessar uma grande área. Eles estavam vindo contaminados como escravos, eles estavam enfraquecidos, e Deus aqui coloca medicamentos para eles. Deus coloca ali, oferece para eles medicamentos que pudessem fortalecê-los, para que eles continuassem nesta caminhada. Era medicamento que estava ali. Era uma hora tão importante para eles. Os israelitas bebiam daquela água, eles estariam fortificados e limpos das impurezas
das águas lá, talvez do rio Nilo. Muitas vezes nós, cristãos, sabe, saímos do mundo, mas ainda estamos olhando lá para o mundo, querendo as coisas do mundo. Aquelas pessoas saíram do Egito, mas por passarem por dificuldade já queriam voltar para o Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. Neste caso aqui fica muito claro que Deus está dando remédio para ele. Por isso eles ficaram 3 dias sem água. Vocês entenderam também aqui o ensino de Deus? Se você está 3 dias com sede, você bebe qualquer água. Tudo Deus programou de uma forma para abençoar aquelas pessoas. Existia ali uma nuvem que conduzia no deserto. A nuvem parou exatamente naquele lugar, em Mara. Não precisa ser nenhum cientista astrofísico para entender que se a nuvem parou ali, era para que eles bebessem aquela água. Mas eles reclamaram, eles murmuraram. Como até o dia de hoje o povo reclama. Eles cuspiram naquela água, eles murmuraram. Eles não conseguiam entender que era Deus que estava fazendo aquilo. Mas sabe o que o Deus faz? Taca essa árvore. Pode jogar essa árvore aí na água, que essa árvore vai se tornar doce. E assim fez. Isso tudo porque o povo exigiu. Não foi o que Deus queria para eles, mas foi o que o povo quis. Hoje, agora, você consegue entender que muitas vezes deixamos de tomar algo que a gente acha que é amargo, mas que é para o nosso bem. Porque Deus quer que façamos assim, mas tomamos as atitudes erradas, ou atitudes erradas. Então você pode me perguntar: que remédio é esse? Que remédio é esse que Deus quer nos dar? É uma orientação pastoral, é uma orientação de alguém mais velho na fé, um discipulador, um líder, mas às vezes a gente não quer ouvir. É um remédio que pode mudar a nossa vida, mas nós achamos que sabemos de tudo, que podemos tomar as nossas decisões por conta própria. Eu tenho certeza do que isso foi muito bom para algumas áreas da minha vida, irmãos. Quando, por muitas vezes, o meu discipulador, o meu pastor Josué, me chamava, me orientava, me exortava, ou ele pedia para fazer algo que eu naquele momento não queria fazer, ou eu achava que daria errado, e lá na frente Deus mostrava, dava certo. Como eu aprendi com isso. Agora olha que coisa interessante. Olha que coisa muito interessante aqui. Logo depois o povo ter murmurado, reclamado daquela água, não ter aceito o remédio que Deus queria, o que Ele providenciou. O Senhor queria dar ali um paliativo, porque Deus queria melhorar a vida deles, sarar as suas vidas. Mas de repente, aquela mesma nuvem se desloca e vai para um outro local em seguida. Saiu de Mara e foi para um outro local, no versículo 27, que diz assim: depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Que mico! Eu fiquei com vergonha deles agora. Deus tinha preparado aqui uma fonte, na verdade 12 fontes de águas cristalinas para ele. Depois que bebesse a água amarga, eles teriam ali 12 fontes, um oásis. Mas eles reclamaram, eles não queriam entender que aquele remédio era necessário naquele momento, irmãos. Aí o povo deve ter pensado assim: Deus mandou o remédio e eu joguei o remédio fora. Eu não quis o remédio de Deus. Muitas coisas estamos passando, na verdade, com ciladas do diabo, e Deus querendo nos ensinar. Deus tem algo melhor. Claro, foi muito claro e objetivo o que aconteceu com esse povo aqui. Deus tinha separado algo muito bom para eles, mas eles murmuraram. Provérbios 12, versículo 1 diz:
Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Ninguém chega ao máximo do seu potencial sem receber instruções, exortações, repreensões que o leve a vencer as tempestades. Aleluia. Eu quero ler agora também Provérbios 15, 31. Eu quero chamar aqui o ministério de louvor. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém o entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Eu quero terminar essa mensagem contando aqui uma ilustração para vocês. A águia não é uma maior ave, nem a ave mais forte. Não, a águia não é. Mas ela é a única ave que, quando vê a tempestade, ela voa para o meio da tempestade. Veja o que interessante. Veja o que interessante. Até as aves maiores que a águia, quando vem a tempestade, elas fogem. Elas buscam os montes, as cavernas, as árvores mais frondosas, com galhos grossos, para poder ficar protegidas, porque elas conseguem compreender e enxergar que vem uma tempestade muito forte. Mas a águia não. A Bíblia compara um cristão como uma águia. Quando vem a tempestade, a águia se sente, de longe. E é impressionante a sensibilidade dela. E ao ver a tempestade, ao sentir a tempestade, ela começa a alçar voo alto. E ela vai subindo. Segundo alguns estudos, dizem que ela consegue subir até 3 quilômetros de altura. Subindo, para que ela possa voar acima da tempestade. Mas às vezes essa tempestade chega antes, e ela precisa atravessar a tempestade. E Deus deu a ela um poder tão grande, como se ela jogar a asa para trás, de uma forma como se fosse um torpedo, e atravessar aquela densa nuvem, talvez com raios, com relâmpagos. E ela atravessa e ela voa cada vez mais forte para o meio da tempestade, até atravessar aquela tempestade densa, aquelas nuvens densas. Aí vem outro problema. Ela agora está diante do sol. Deus deu outra capacidade para a águia, colocando sobre os seus olhos como se fossem resinas, como se fosse um óculos escuro, para que aquela luz forte do sol não atrapalhasse. E ela voa, ela continua voando. Nenhuma ave consegue chegar àquela altura. E ela passa por aquela tempestade, segura, firme. Dizem que é uma das cenas mais lindas da natureza. Como um jato, como um foguete, ela corta a tempestade sem bater as asas. Aleluia. Então ela chega ao topo, por cima da tempestade. Mesmo com o nível de oxigênio baixo, também Deus deu essa propriedade, deu essa capacidade para ela poder respirar, ainda com oxigênio muito raro. E nós, como cristãos, temos a capacidade, como águia, de voar acima da tempestade. E é isso que iremos fazer hoje. Porque Isaías, no capítulo 40, a partir do verso de 28, vai dizer: será que vocês não sabem? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm
e não ficam exaustos, andam e não se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E se você quer renovar as suas forças nessa manhã, eu te convido a ficar de pé. Eu te convido, em nome de Jesus, que nenhuma tempestade vai te paralisar. Você vai voar além das tempestades, em nome de Jesus. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar, diz que em fé devo permanecer. Jesus, afasta o medo, mestre, me ensina a confiar. O barco da minha vida em tuas mãos e os sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar. O barco da minha vida em tuas mãos e os sonhos do meu coração. Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. Quem é este que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. Quem é este que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Onde estão as águias? Onde estão as águias aqui nesta manhã? Que não vão parar diante das tempestades, mas vão voar sobre elas e vão vencê-las em nome de Jesus. Levante as suas mãos agora. Adore ao Senhor. Diga a Ele, declare que você, como a palavra dele diz, nós somos como águias, nós voaremos e nós não iremos nos fadigar, nos cansar. Nós vamos voar sobre as tempestades e vamos vencer, porque o Senhor está conosco. Aleluia. Vem sobre nós nessa manhã, Senhor. Renove as nossas forças. Não deixe que as tempestades da vida venham nos paralisar. Declaramos em teu nome: nada irá parar o servo fiel ao Senhor. Nada irá nos paralisar, porque somos como águias. Voaremos alto, voaremos além das tempestades. Senhor, renove as nossas forças nessa manhã. Traga vida, Senhor. Aquele que entrou aqui nessa manhã desanimado, triste, nessa manhã te pedimos, renove essas forças, Deus. Faça algo agora de forma sobrenatural sobre a vida deles, Deus. Abençoe seus filhos agora. Vá diante deles, diante dos problemas, porque nesta manhã estamos aqui para declarar: Senhor, nós não ficaremos mais diante de um problema, diante de ventos contrários. Nós voaremos de uma forma veloz e ultrapassaremos a tempestade e chegaremos até perto, mais perto ainda do Senhor, e veremos essa tempestade passar como já está passando agora. Eu declaro em nome de Jesus, na doença, os problemas de relacionamentos, problemas financeiros, Pai, que nenhuma tempestade venha agora ocasionar tristeza para os teus filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, venha sobre nós, faça algo novo de novo em nós e nos ajude, Deus, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção, vamos terminar o culto assim. Teu nome infalível é, os reinos em
pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, glória a Deus.